Dia, hora e, quem sabe, até lugar. Os investigadores já montaram um cronograma onde o Bolsonaro pode ser indiciado e venha a enfrentar um possível julgamento até dezembro desse ano. Vocês estão entendendo isso? Até dezembro desse ano. Será que a busca por outra embaixada já começou? Tem alguém lá vasculhando o caderninho de contatos, hein? As informações que nos traz é a nossa Daiane Oliveira aqui no nosso plantão. Vamos lá. Ah, Daiane, você não está em tela cheia, Daiane, que falha minha. Bem-vinda, Daiane, agora sim, tela cheia. Agora estou. Olá, pessoal. Tem comentários aqui de pessoas dizendo que já está com espumante no congelador, vinho branco. Então é isso, né? A Polícia Federal, ela já montou um cronograma, os investigadores, porque o Bolsonaro está simultaneamente sendo investigado em 3 inquéritos diferentes. Ele já virou réu no inquérito da vacinação. Então, assim, para não confundir, né, as pautas, são muitas investigações que ele está envolvido, já criaram um cronograma. Rapaz. Então, a informação... Olha que coisa maravilhosa. Que é para uma prisão não atropelar a outra, né? Exatamente isso. O blog da Malu Gaspar trouxe essa informação, de acordo com algumas fontes, de que o nosso querido ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do PL, adoro falar o PL porque é um partido complicado, já estaria, então, com esse cronograma, né, num possível julgamento no Supremo Tribunal Federal montado, e o julgamento estaria na proximidade aí de dezembro deste ano. Espera-se que até julho agora deste ano, lógico, né, os julgamentos nesse dezembro, então até julho, o relatório da Polícia Federal já deve indiciar o Bolsonaro pelos possíveis crimes, né, caso seja comprovado aí, caso tenha algum vídeo de reunião ministerial que ele falou que tem que ganhar de qualquer forma, caso tenha um diário do Augusto Heleno, general, com detalhes ali da possível minuta e dos passos que seriam dados, caso tenha alguém que diga que onde foi parar o dinheiro, quem deu dinheiro para manifestantes no 8 de janeiro, caso tudo isso tem a comprovação, que a gente já sabe de tudo isso, né? Ele vai ser indiciado, então, até julho deste ano, e até dezembro ele já pode começar o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal. Então, é um prazo muito curto, inclusive, por mais também que a gente pense, né? Mas por que esperar tanto? E aí a gente tem uma informação de que a Polícia Federal, ela não tem interesse em solicitar a prisão preventiva do Bolsonaro. Por que não? Tanto a Polícia Federal quanto os juízes. Porque uma prisão preventiva seria queimar um cartucho, tendo em vista que o Bolsonaro pode querer sair como Martin, pode querer sair como alguém que está sendo perseguido politicamente, né? Não à toa ele procurou, né, o refúgio numa embaixada. Pois é. Então, né, para que isso não venha acontecer, a ideia é fechar o inquérito para que ele consiga, então, só a partir, né, do inquérito todo amarradinho, bonitinho, fechado, ele tenha amplo espaço de defesa, que venha acontecer possíveis condenações, e que é possível a condenação que aconteça, ele seria preso a partir daí. Isso justamente para os bolsonaristas não dizerem, né, não saírem por aí dizendo, não, mas coitado do Bolsonaro, ele passou muito perrengue, isso é uma perseguição política, então todos os ritos estão sendo seguidos nesta linha. Também lembrando que entre a política neoliberal, né, entre a política da extrema-direita crescendo no mundo inteiro, não é interessante também o Brasil ser visto como um país sem democracia, um país ditatorial. Então, a Polícia Federal, e a gente percebe também todas as investigações com muita cautela, por mais que a gente já quisesse, assim, abrir o vinho, né, eu abri o meu ontem, já tem gente falando aí no chat que queria abrir o vinho hoje, mas a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Sabe o que ajuda muito a gente não parecer um país, assim, sem democracia? Prender golpista. Mas... Exato, mas aí é para os bolsonaristas, né, já chama de bolsominions, os bolsonaristas, né, não começarem a fazer manifestações dizendo isso, né, porque eles já estão indo para os Estados Unidos dizendo que é ditadura, né, ainda tem isso, ainda tem um delírio dessa galera, mas é isso, nossa primeira informação, nós temos um vídeo aí que já traz justamente esse apunhado, né, que eu já dei um contexto para a gente, que traz essa matéria. Cadê o play?
Passando para frente, continua falando de Bolsonaro, mas agora falando, PL teme que Moraes tenha estipulado data para prender Bolsonaro. O que é isso? Paulo Capelli traz para a gente que aliados de Bolsonaro do PL, que é o partido do ex-presidente, acreditam que Alexandre de Moraes, se for trabalhar, ele está trabalhando aí para colher provas e prender o ex-presidente, ele tem um prazo, seria julho desse ano. Por que julho desse ano? Porque em agosto começa já a propaganda eleitoral, ou seja, a eleição começa de verdade. E para eles, o que eles acreditam, né? Que se o ministro for fazer essa medida mais aguda contra o ex-presidente, que seria determinar, então, uma prisão preventiva, ele vai fazer isso antes de começar a eleição de fato. Por quê? Em 2024, você sabe, né? Tá aí a gente para votar para prefeitos e vereadores. No caso aqui em Brasília, não, infelizmente. A gente sente saudade disso, mas enfim, nas outras cidades do país, todo mundo vai votar aí para prefeito e para vereadores. E a avaliação é que, se Bolsonaro estiver solto até agosto, não vai haver tanta movimentação da Polícia Federal, já que até o fim das eleições. Por quê? Porque se houver uma determinação de Moraes nesse sentido de fazer alguma operação em relação ao Bolsonaro, pode ser interpretado como perseguição política ao PL, né, que tá aí, que quer ter, obviamente, Bolsonaro como seu grande, né, cabo eleitoral. Como eu falei, ele cai, inclusive... Difícil, né, essas coisas. Ah, não pode prender, porque senão vai parecer que eu saiba, Caótico, né? A lei é a lei, né? Mas vamos lá. Aqui, pela ótica dos deputados, o Moraes atua para não permitir que Bolsonaro, já tornado inelegível, desempenhe papel de cabo eleitoral esse ano. E aí, tal efeito, se houvesse realmente essa ação de Moraes até julho, pode ser devastador para o PL, que tem realmente pretensão de fazer várias cadeiras nas câmaras municipais e pegar muitas prefeituras, né? No STF, né, falando agora especificamente, o Alexandre de Moraes tem dito que não se deixará levar por fatores externos ao nortear suas decisões. Então, essa é a expectativa dentro do PL, segundo aqui a apuração do Paulo Capelli. Então, ele trabalha aí com essa janela até julho para impedir, né, se houver uma determinação de prisão preventiva, né, para impedir que haja uma ideia de que Moraes determinou isso para impedir que Bolsonaro ajude o PL a conseguir as cadeiras, né, como a gente está falando aqui, nas eleições municipais de 2024. É difícil, sabe, Daiane, aceitar isso, assim, porque é muito melindre, muito, não pode parecer isso, não pode parecer aquilo, não pode melindrar militar, não pode melindrar o PL, não pode isso. E a lei, a regra, e aí, né? E aí, né? Mas quem detém aí certo poder ainda sobre as regras, sobre as leis, quem ainda tem um apoio de grandes empresários, quem ainda tem, de certa forma, uma parte da direita que largou a mão, mas que ainda não larga alguns benefícios políticos, né? Eles estão nisso. Então, infelizmente, eles estão nisso. E aí, se a Polícia Federal se antecipar, inclusive, a Polícia Federal já afirmou, né, recentemente, que tem provas suficientes para uma prisão de um Augusto Heleno e do Bolsonaro, por exemplo, mas, mesmo tendo esses indícios, essas informações, essas provas para um indiciamento, né, não possível prisão, não, indiciamento dessas pessoas, ainda se segura essa informação. E uma outra coisa que está acontecendo também é que cada dia a gente descobre mais informações, né? Coisas novas aparecem, né? O New York Times divulgou os vídeos da fuga, do refúgio de Bolsonaro ali na Embaixada da Hungria. Mas a Polícia Federal já sabia dessa informação e já vem monitorando o Bolsonaro. Ele já estava... a Polícia Federal já sabia dessa informação. O Bolsonaro, ele já estava sem passaporte justamente por uma possível tentativa de, na verdade, para evitar uma possível tentativa de fuga, né? Então, ele já vinha se sentindo ameaçado de alguma forma ali. Então, a Polícia Federal parece que não está brincando de serviço quanto a isso. E a gente também tem o Alexandre de Moraes trabalhando muito, quando o repórter falou agora, né? Alexandre de Moraes está trabalhando e trabalhando muito, inclusive, pegando vários inquéritos aí no colo, caindo no colo dele. E eu acredito realmente que ele vai seguir todos esses ritos para evitar isso. O que é chato, né? Eu repito, e a terapia comentou aí no chat agora que já pode marcar a chopada, então não pode ainda marcar a chopada, mas pode segurar até junho, julho, ou esperar que o Bolsonaro cometa algum outro deslize, algum outro delito, né? E aí a gente sabe que pode ser antecipado. Exatamente. A gente tem também mais um vídeo que fala só um pedacinho sobre como a Polícia Federal avalia
até agir com mais rigor com Bolsonaro diante dessas possibilidades de uma nova tentativa de fuga, de uma possibilidade de buscar mais uma embaixada, quem sabe, né? Quem sabe o que ele anda fazendo. Vamos lá. Agora, o que pode acontecer? Há uma avaliação, e aí de fontes da PF e também desses próprios, dessas fontes, né, do governo, dizendo o seguinte: olha, ele já responde a uma série de medidas restritivas, né, essas medidas cautelares. Então, ele já não tem acesso, já teve que entregar o passaporte, não pode sair do país, não pode conversar com outros investigados, né? Então, não pode... Pelo menos uma tornozeleirinha eletrônica, vá. De participar de eventos militares, você contou aqui também, não pode quando saiu essa decisão, não pode participar de eventos militares. Não tem nenhuma restrição ainda de Bolsonaro não poder frequentar embaixadas. Então, o que se espera, vem aí, né? isso é uma aposta, não significa, isso é uma decisão de Alexandre de Moraes, tá? Do ministro Supremo. Mas há uma aposta de que, eventualmente, a justiça poderia se sair por esse caminho, aumentar as restrições de Bolsonaro para evitar uma situação como essa. E aí, será que ele estava buscando asilo para realmente fugir de uma prisão? Então, se você estabelece isso, por exemplo... Gente, passando o carnaval, a moda húngara, que ele não estava, né? Mas vamos lá. Numa medida cautelar, aí vai ficar muito clara, não vai ter dúvida nenhuma de que não pode fazer isso. Conversei com fontes... Eu acho que nem precisava, né, dizer que não pode fazer isso, né? Mas assim, tudo bem. Eu adoro a ideia da tornozeleira, porque funciona, né? Ele não pode deixar o país, ele tem que ficar em um determinado espaço ali. É uma possibilidade aí, né? Vai saber se a Polícia Federal acredita que o Bolsonaro vai procurar uma outra embaixada para começar a criar esses mecanismos para diminuir ainda mais o espaço dele. Eu dei a ideia do tornozeleira eletrônica, mas agora eu já tô me arrependendo, porque aí você falou, deixar ele confinado num determinado espaço, o problema é se nesse espaço tiver internet, né? Daí é ruim para todos nós, assim, sabe? Que ele fique ali fazendo live o tempo inteiro. Então, fica a dica, se for tornozeleira eletrônica, também tem que proibir o acesso à internet dele, não pode fazer live, principalmente, que é para ele não ficar enchendo o saco de ninguém. Agora, tentando ver, assim, o lado positivo da coisa, eu sei. Todo mundo tá decepcionado aqui no chat com a falta de... Não é para amanhã a prisão, né? Quando se fala em marcar uma data, não é exatamente para amanhã. No entanto, eu vou dar uma pontinha de esperança. Como a Daiane muito bem pontuou, à medida em que o tempo passa... o capital político do Bolsonaro, que ele ainda tem, né? Então, todo esse melindre que tem de, mas se prender, vai dar isso, vai dar aquilo. Todo esse capital político vai se esfacelando, porque vão acontecendo mais coisas e ele vai fazendo mais coisa errada, né? Tipo, ir dormir na embaixada da Hungria. Então, essas coisas vão dando mais força para as investigações, solidificando as investigações. Então, de um lado, as investigações ganham força e Bolsonaro perde força. Com isso, eu aposto que aquela data se mexe. Ela pode vir um pouquinho mais para cá. Mas, dito isso, eu não colocaria o espumante no congelador, tá? Põe na geladeira, que no congelador vai estourar antes da hora. Daiane, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Na esperança de que esta data venha mais cedo do que a gente espera. Mas 72 horas, gente. Seja amém. Vamos lá. Bolsonaro preso amanhã.